Então vamos lá, irmãos. Vamos continuar aqui nossa leitura e meditação no livro aqui do irmão Bruce Anstey, que tem como título Os 12 Homens de Paulo. Os 12 Homens de Paulo. E aqui a gente está vendo a questão aqui do assunto do homem. Já vimos vários, só para a gente relembrar aqui, né? Vários assuntos aqui, já vimos o velho homem, o novo homem. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. O primeiro homem e o segundo homem. O homem exterior e o homem interior. E agora nós estamos vendo aqui o homem natural e o espiritual. Já falamos do homem natural, mas vamos fazer uma revisão aqui rápida. E a gente passa aí para o homem espiritual. Vamos ver primeiro esse tópico aqui que fala dos dois, não é? Um homem natural e um homem espiritual. Os termos relacionados ao homem natural e ao homem espiritual são encontrados em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14 e 15, os versículos. E diz assim: ora, o homem natural não compreende ou aceita, na revista atualizada, as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Este par contrasta homem que não tem o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, Espírito Santo, com aqueles que o têm. Voltando a dizer, o homem natural e o homem espiritual. Este par contrasta homens que não têm o Espírito de Deus com aqueles que o têm. Homem natural. Vamos relembrar aqui. Um homem natural é um termo usado para descrever o homem em sua condição perdida, sem um novo nascimento, sem a nova vida e sem o Espírito lhe habitando, o Espírito Santo. Isso aí é um homem natural. Está do jeitinho que ele é em Adão. Adão caído, né? Ele não tem a faculdade interior para processar e entender os conceitos e verdades espirituais. Portanto, ele é completamente desprovido da capacidade de entender a revelação divina. Nem ele, por sua própria busca, pode encontrar Deus. Jó, capítulo 11, versículo 7. Nesta condição, um homem natural, 2 pontos. Vamos pontuar aqui agora, só um momento. Não pode ver, se falando das coisas espirituais, relacionadas a Deus. Não pode entrar, não pode receber, não pode vir, não pode saber, não pode ouvir, não pode agradar a Deus. Ou seja, ele não pode nada que possa se achegar a Deus. Nenhum acesso. Nada o homem pode. Esse homem natural. No versículo 9 deste capítulo, Paulo cita Isaías para mostrar que os homens têm 3 maneiras principais de aprender. Os homens podem aprender por observação, pelo olho.
pela tradição, pelo ouvido, ouvindo as coisas que foram transmitidas pelas gerações anteriores, e a intuição, pelo coração, pelos instintos do coração. Mas esses três métodos, por si só, não são suficientes para aprender assuntos divinos e encontrar a verdadeira sabedoria de Deus. Nota: a passagem que ele cita está no negativo. Diz: as coisas que o olho não viu, não. Tá com traçozinho aí, né? As coisas que o olho não viu. E o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Essa citação aqui são esses três métodos aqui que a gente viu. Aqui, ó. Que o homem pode estar aprendendo. Estão me ouvindo aí, normalmente? Sim, Dal. Perfeito. Pronto. E deu Normal aqui, mano. deu um certo silêncio aqui, pode ser que tenha caído alguma coisa, eu não percebi. Então vamos lá. Então as coisas que o olho não viu, aqui em cima, vamos voltar, ó. No versículo 9 deste capítulo, Paulo cita Isaías para mostrar que os homens têm três maneiras principais de aprender. Observação pelo olho, as coisas que o olho não viu. A tradição pelo ouvido. E o ouvido não ouviu. E a intuição pelo coração. E não subiram ao coração por intuição. Portanto, a verdade de Deus não é descoberta pelos sentidos naturais do homem, independentemente de quão aguçados possam ser esses sentidos em um indivíduo. Isso requer uma ação do Espírito de Deus. Ou seja, não tem jeito. Se Deus não trabalhar, se Deus não agir na vida de um homem, nenhuma relação ele vai ter com Deus. O pecado, quando entrou, ele separou um homem de Deus, uma morte espiritual. Alguma coisa aí, se algum irmão quiser me corrigir, ou corrigir aí alguma coisa assim, eu quiser falar, dá tempo, porque a gente vai passar para aqui, um homem espiritual. Ô, irmão Dal, Oi? só no início do texto aí, o texto fala no capítulo, no versículo 9 desse capítulo. Qual é o versículo para eu copiar aqui, irmão, para eu poder ler depois? Por favor. Aqui, ó. Baixa um pouquinho aí. Aqui, ó. No versículo 9 desse capítulo, Paulo cita Isaías para mostrar que os homens têm três maneiras principais de aprender. Qual é o capítulo que ele se refere aí? Qual versículo ele se refere aí? Qual capítulo? Onde é que está aqui esse? É 1 Coríntios, deixa eu ver. Capítulo 2. Vamos botar aqui. 1 Coríntios. Foi Ismael que falou? Foi? Foi Edson. Edson. Valeu, Edson. Obrigado, viu, Edson? Capítulo 2, versículo 9, não é isso? Isso. Agora, Pronto. Aqui foi o que Paulo citou, algo que Isaías fala também no Antigo Testamento. aham. Então ele diz assim, mas como está escrito, ele volta no Antigo Testamento, as coisas que o olho não viu, tal e tal e tal. Então é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Pronto, irmão. Muito obrigado. Ok. Tiver mais alguma coisa? Minha parte não, irmão. Certo. Ele está citando aí Isaías, vê se não é Isaías 64:4. Paulo Pronto, está deixa eu ver. citando, Eu nem compartilhei, não foi? Acabei esquecendo. acho que Paulo está citando Isaías 64:4. Confiram aí, por favor. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui para ver. 64,4. Eu nem compartilhei, irmãos. Deixa eu botar aqui agora. Aqui, esse, Wesley?
Isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Então, Olha, Paulo está citando Isaías aí, né? Isaías falou isso. é bom saber também isso aí, viu? E agora a gente também tem que lembrar, né, que quando Paulo cita isso aqui, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Geralmente as pessoas param aqui, achando que vai ser uma coisa hoje, né, no dia de hoje, achando que vai ser algo lá no futuro, que é uma coisa assim que a gente não tem nenhuma noção. Mas não é isso. Aqui ele cita, como o irmão Wesley colocou, escrito lá de Isaías, mas embaixo ele diz aqui, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Hoje o crente, ele tem o Espírito Santo e essas coisas aí que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, está sendo revelado, foi revelado para o crente espiritual, aquele que tem o Espírito de Deus, é selado pelo Espírito de Deus, que creu no Senhor Jesus, né? Aquele que creu. Então, muitas vezes a gente pode falar da seguinte forma, isso aqui tudo, ó, o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, para aí. Não, já foi revelado para nós aqui. Claro que tem muito mais ainda que nós vamos ter, mas já está revelado isso aqui. O que é suficiente para nós aqui, nesse mundo, foi revelado. Dal, só para os irmãos, ajudar os irmãos aí, às vezes quando está fazendo estudo, lendo a palavra, porque, assim, quando Paulo citou aí, né, foi dito que em 1 Coríntios 2, Paulo citou Isaías e tal, né, a maioria das Bíblias, embaixo, tem as referências, né, aparece uma letrazinha e embaixo você vai naquela letrazinha daquele capítulo, aí tem uma referência de outra parte da palavra de Deus que está relativa àquilo, né? Na maioria das vezes, né, faz uma referência boa, como essa, né, que a gente viu agora aí, que está Paulo citando Isaías, aí eu vim aqui no rodapé, aí tem lá Isaías 64:4, aí quando você vai lá em Isaías 64:4, aí você vê o que foi que Paulo, qual foi a parte da palavra de Isaías que Paulo estava citando. Então isso ajuda os irmãos, alguns irmãos aí que tem na sua Bíblia, tem essas notas aí de rodapé, ajuda, a maioria das vezes ajuda, algumas referências às vezes atrapalha, não é uma referência boa, mas na maioria das vezes são referências boas, e aí quando você estiver estudando e tudo mais, dá uma ajuda boa para você pegar algumas referências de outros textos que, vamos dizer assim, tem a ver com aquele, ou que tem o mesmo assunto, vamos dizer assim. Só isso aí, não. Certo. Se tiver mais alguma coisa aí, só relembrando aos irmãos, né, que os comentários direto da palavra está sendo deixado para os irmãos que estão em comunhão, que estão reunidos, né? E as perguntas podem ser feitas pelos irmãos, por todos, né? Então podemos seguir, né? Então vamos lá. O homem espiritual. Michel, querido. Opa, você não quer continuar lendo, não, Dal? Se quiser, fica à vontade. Pronto, então continua aqui. Já sabe, né? Se você vê algum coffee aí, me ajude. O homem espiritual.
O homem espiritual é um crente nascido de Deus e habitado pelo Espírito Santo. Esse é o homem espiritual. Mas também vive sob o controle do Espírito. Como resultado, o Espírito de Deus ilumina sua alma e ele é capaz de entender a revelação de Deus em sua palavra. O Espírito de Deus lhe dá a capacidade de pensar em termos espirituais e de conhecer a verdade. E assim, ele é instruído na mente de Cristo. Tem, tem um versículo que eu gosto muito em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 34. Aí o Senhor Jesus falando, né? Verso 34, 35, fala assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Então a gente sabe, né, que nós estamos na luz, né? Em Jesus Cristo nós estamos na luz. E aí nessa parte aí que fala do homem espiritual, volta aí, Dal, né? O texto lá fala do homem espiritual, e a gente sabe que a palavra nos ensina a gente a andar no espírito. Aí quando fala andar no espírito, é andar segundo a direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, o homem espiritual, ele anda conforme a vontade do Senhor Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. Andar no Espírito, né, como fala também em Gálatas, fala isso lá. E aí a gente vê aí em Lucas, o Senhor Jesus falando disso, né, da luz, da candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples. Então, essa questão da simplicidade, o olho simples, né, eu penso nessa questão de você estar na simplicidade que é o evangelho, né, esse evangelho que o Senhor Jesus nos trouxe, esse evangelho da graça, né? Se a gente caminhar segundo esse evangelho da graça, que é uma coisa, vamos dizer assim, simples no sentido de que não estamos sendo sobrecarregados com determinações, regras, fazer isso, fazer aquilo, obras, um monte de coisa, mas estamos andando na luz, estamos em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo e por isso, andando assim, dessa forma simples e tendo um olhar simples para as coisas de Deus, então a gente vai poder caminhar sem cair, né, na armadilha, vamos dizer assim, que há aí no mundo, ou que o inimigo coloca, e a gente ter um olhar não simples e começar a ver coisas muito complexas em tudo, na palavra de Deus e tal, e esse olhar simples está em Cristo Jesus, olhar para Cristo, fazer aquilo que é a vontade dele, procurar glorificar o nome dele na sua vida, na nossa vida, fazer tudo, né,
para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Querendo agradar a Ele, não a nós mesmos, nem não a nós mesmos, né? Agradar o Senhor Jesus. Aí a gente pode até agradar o nosso próximo, se isso for agradável ao Senhor Jesus também, como agrada a Ele, muitas vezes, né? Então, também. Mas eu vejo aí que esse olhar simples dá luz, né? E essa luz é o Senhor Jesus. E a gente vê que esse homem espiritual aí, ele está com esse sentido, com esse olhar simples, andando no Espírito e fazendo a vontade do Senhor, ou seja, conhecendo assim a mente de Cristo, como fala no finalzinho ali do texto, né? Conhecendo assim a mente de Cristo. O que é isso, conhecer a mente de Cristo? Muitas vezes eu fico pensando assim, quando um filho ele está ali próximo com o pai, e muitas vezes o pai não fala para o filho, assim, não dá uma ordem para o filho, mas o filho conhecendo o pai, ou tendo aquela proximidade, aquela intimidade com o pai, ele sabe que em determinadas coisas que ele vai fazer, ele pensa com a mente do pai e sabe que, pô, isso que eu vou fazer, meu pai não vai gostar. Ou, isso que eu vou fazer aqui, meu pai vai gostar. Né? Então, eu estou falando dessa relação íntima aqui do filho com o pai, e aí a gente pegando isso, a gente tendo essa relação, né? Um homem espiritual assim tem essa relação, essa comunhão, essa proximidade com o Senhor Jesus, então a mente de Cristo, né, vai estar em nós, e aí a gente vai nos dar luz para a gente fazer as coisas que agradam ao Senhor Jesus. E se uma coisa não agrada, a gente vai ter essa percepção, a gente vai ter esse entendimento e a gente aí não vai fazer, né? Mesmo não tendo ainda uma clareza na palavra, mas a gente espera, não faz, espera no Senhor até que a palavra nos dê ainda mais entendimento e clareza daquilo. Mas de imediato a gente, né, procura sempre agradar ao Senhor Jesus. E como a gente faz isso? Tendo a mente de Cristo, que somente o homem espiritual tem, né? Um homem carnal não tem a mente de Cristo. Um homem natural, vamos dizer assim, também penso que não, né? Mas o espiritual, esse sim, né? Porque sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus e andando no Espírito e não satisfazendo as concupiscências da carne ou os desejos da carne, ele vai conseguir ter essa mente de Cristo, né? Então, é interessante isso, né? Que eu queria trazer esse versículo aí de Lucas, que eu gosto muito, né? A candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, né? Então, é isso aí. Só isso, Dal. E bom, eu achei interessante, foi alguma coisa que o Wesley falou aí, que a gente não precisa, a gente não tem sobrecarga em nós. O homem espiritual, ele não precisa ficar se debatendo, preocupado em ter que fazer, em ter que aprender. Não, Deus, ele se apraz, Deus, ele se alegra, ele tem essa satisfação em nos conduzir. Se a gente se coloca na dependência de Deus, a gente se coloca na dependência do Senhor, o Espírito Santo vai nos conduzir, como a gente está vendo aqui, né? Nós seremos instruídos na mente de Deus. Então, não, como o próprio Senhor fala, né? Tomai sobre si o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Então, aquele que já creu no Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo, ele não carrega um peso ou algo que fique incomodando ele, né? Claro que tem um peso, sim, tem uma responsabilidade nossa, mas é algo que é prazeroso, é algo que a gente pode, sabe, descansar, na verdade, né? Porque é Deus que vai estar agindo. Então, muitas vezes a gente está inquieto, a gente está assim muito preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mas, na verdade, aquele que sabe todas as coisas, ele
ele já está resolvendo tudo, e a gente aqui está preocupado em vão, vamos dizer assim, praticamente só está colocando em nós mesmos um pouco mais de aflição, que o mundo já oferece, e a gente acaba por optar em se encher mais um pouquinho de aflição. Então, quando a gente descansa no Senhor, com certeza ele vai nos conduzir de uma forma muito suave, de uma maneira assim, muito carinhosa, amorosa, e a gente vai sempre se alegrar. Como Paulo fala, né? Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos, porque a gente tem que confiar realmente no Senhor e ter paz. E então me chamou muita atenção essa questão que o Wesley falou, né, que a gente não precisa se preocupar, porque a gente não vai ter uma carga. A gente não carrega a carga, certo? Aquela coisa que faz a gente se envergar, não. Ou as coisas que são de Deus faz com que a gente levante nossa cabeça e olhe para o alto. Não a gente olhe para baixo como uma besta olha, né? Um animal olha, fica encurvado. Então é muito fácil, assim vamos dizer, né? Simples, né? Na verdade, quando a gente age com simplicidade e na dependência do Senhor, as coisas realmente se tornam mais confortáveis e simples para nós. O irmão Renan, deixa eu ver aqui, foi o Renan que fez a pergunta, né, só, né? Como saber se não estamos nos agradando a nós mesmos? Algum irmão gostaria de estar respondendo? Dá um silênciozinho aqui para o irmão pensar aí, quem sabe responder. O irmão que esteja em comunhão. Boa noite, irmãos. Eu vou tentar responder irmão Renan, e qualquer coisa os irmãos podem me corrigir. E o irmão Renan, eu acho que, assim, nós sabemos que nós estamos agradando a Deus, que nós não estamos andando certo, é o próprio Espírito que nos mostra, né? Que nos diz. Assim, o crente, o cristão, ele peca na luz, ele sabe quando ele está fazendo o que não agrada a Deus. Quando ele peca, quando ele erra, o Espírito Santo, ele mesmo fala conosco. Nós não estamos agradando ao Senhor. Então, eu acho que a pergunta do irmão também pode ser respondida, que é o Espírito, né? A gente sabe que não está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, porque o próprio Espírito que está em nós nos diz, ele nos informa quando nós não estamos agradando a Deus. E eu queria também falar um pouco do texto que está na tela, né? O Espírito de Deus ilumina a sua alma e ele é capaz de entender a revelação de Deus e sua palavra. O Espírito de Deus lhe dá a capacidade de pensar em termos espirituais e de conhecer a verdade. E assim ele é instruído na mente de Cristo. Se Dal puder abrir lá 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, para ler. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, lá no texto, né, o homem espiritual fala que o Espírito, né,
dá entendimento ao homem das coisas de Deus, né? E da mente de Cristo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo é ele que conhece as coisas de Deus, né? Aqui no versículo 10 ele fala que ainda as profundezas de Deus. E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então é por isso que nós somos capacitados pelo Espírito Santo a conhecer a vontade de Deus, porque o próprio Espírito, ele conhece as profundezas de Deus e ele mesmo conhece a Deus, porque ele é Deus, o Deus Espírito. Então, até aqui. Para complementar aí o que o irmão Márcio falou, né? O Espírito de Deus vai estar nos ajudando nisso, e também a sua palavra, né? A palavra de Deus. Então, como a gente vai saber se está agradando a Deus, se o que a gente está fazendo é do agrado de Deus, é da vontade de Deus, né? Tem, né, o Espírito Santo de Deus, como o irmão Márcio falou aí, comentou aí, e tem a palavra de Deus também, que o Espírito Santo também nos ajuda a compreender, a ter entendimento dela. Se a gente tem aquele olhar simples, né, que a gente leu lá em Lucas 11, também, né, aquele olhar simples, e para ser todo o nosso corpo iluminado, vamos dizer assim, pelo Senhor. Então, a palavra também, né, é essa fonte que nos ajuda, porque a palavra é dele, é de Deus, né, que nos ajuda a saber quando se nós estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus. Ou se a gente tem dúvida se um caminho que a gente vai tomar, se um passo que a gente vai dar, está de acordo com a vontade de Deus. Então, também a palavra de Deus nos ajuda. Isso a gente pode ver, irmãos, em Atos, capítulo, acho que é 20, né, quando Paulo está falando com os anciãos de Éfeso, 20, verso 27 ou 31, deixa eu ver aqui, 32, Atos 20, 32, Paulo está falando com os anciãos de Éfeso, dizendo a ele que vai partir, que vai deixar eles, ou seja, que vai ser morto, vai embora e depois vai ser morto, né, tudo mais, e ele fala assim: agora, pois, irmãos, no verso 32, encomendo-vos a Deus, encomendo-vos a Deus. Então, quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, né, é Deus. Então, o irmão Márcio comentou aí, né, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, tal. Então, Paulo fala assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados. Então, Paulo encomenda ali os anciãos de Éfeso, como se estivesse encomendando todos nós também hoje, né, porque não temos mais nenhum apóstolo entre nós. Então, ele fala que ele encomenda uma entrega, ou deixa nas mãos de quem? De Timóteo, de Tiago, de Tito, de João, que morreu já de velhice lá na ilha de Patmos. Não. Ele fala: encomendo-vos a Deus e a sua palavra, e a palavra de sua graça. Então, nós temos hoje, né? Temos essa palavra de sua graça aqui, nesse livro que é a Bíblia, e entendo aqui que é toda a palavra de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Corretíssima, não tem erro, no sentido assim, mas eu encontrei aqui um erro. Você pode encontrar alguma coisa de erro de tradução, erro de coisas que o homem, na hora de traduzir, ou de fazer as traduções, pode ter errado, pode ter traduzindo a palavra de forma errada, alguma coisa dessa. Mas a palavra de Deus, ela não tem nenhum erro, ela é, vamos dizer assim, como é que diria? Eficaz, e ela vamos dizer assim, não tem contradição, e muitas vezes as pessoas prescrutando, né, sem um olhar simples, encontram as contradições, mas quando tem um olhar simples, procurando, buscando querer fazer a vontade do Senhor Jesus, e não a sua própria vontade, a gente vai encontrar, né, na própria palavra as respostas a muitas dúvidas que nós temos. E eu creio assim que na palavra de Deus a gente encontra as respostas para qualquer dúvida que a gente tenha
relativo ao nosso caminhar como cristão, a gente andar, procurando andar conforme a vontade do Senhor Jesus. E a gente vai encontrar na sua palavra, né, que na Bíblia, resposta para tudo para nós, né? Então, são essas duas coisas aí. Deus, o irmão Márcio falou, o Espírito Santo, né? E a sua palavra. Isso aí. Você está falando, Dal, porque não está saindo nada. Não, não. Eu tô em silêncio mesmo aqui, esperando ver se algum irmão vai querer falar mais alguma coisa. Ah, tá, porque eu vi você mudando a tela, aí você podia estar falando com o microfone desligado. Certo, valeu. Então a gente pode reler aqui, né, mais uma vez. É com calma mesmo, viu, irmãos? Quando a gente sempre fala isso aqui, né, a gente sempre conversa sobre isso, quando a gente vai ler e tem muita coisa que a gente às vezes quer ler, quer saber, acaba que a gente esquece alguma coisa, né? Mas o Espírito de Deus nos ajuda. O Senhor está sempre presente. José Nilton, quer fazer uma pergunta? Ah, o irmão José Nilton aqui perguntou aqui. Irmãos, o que diz 1 Pedro? Eu pensei que era, você estava botando um versículo ali. O que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, e Filipenses 2, 13. Não seriam uma das verdades da vontade de Deus? Vamos ver lá os dois. 1 Pedro. A gente pode ler um pouco antes, até chegar aqui, né? Para a gente pegar um contexto. Pega aqui do versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Os irmãos até explicam a respeito disso aqui, né? Eu vou tentar dizer aqui, se algum irmão puder, me ajuda aí na correção. O peregrino é aquele que está de passagem. E um forasteiro é aquele que não pertence nem mesmo àquele lugar. É como se fosse assim. Eu hoje sou baiano, mas posso estar de passagem por uns municípios da Bahia, mas eu sou baiano. Então, sou um peregrino. Eu estou de passagem. Né? Eu não vou sair daqui de Salvador e chegar lá em... Deixa eu ver, uma cidade em Poções. E me estabelecer lá. Não. Sair daqui, vou para Poções, mas eu estou só de passagem. Estou indo para outro lugar. E o forasteiro é o estrangeiro. Seria eu um americano, e além de estar de passagem aqui pelo Brasil, eu sou também um estrangeiro. Eu não sou daqui da nação, não sou desse país, eu não sou nem mesmo do Estado. Seria isso mesmo, irmãos? Só para a gente continuar aqui? É isso mesmo, Dal. Oh, valeu. Fiquei observando os irmãos falando sobre isso. É interessante isso aqui, a gente prestar atenção, viu? A nossa posição, a nossa condição, posição não, a nossa condição aqui nesse mundo é de peregrinos e forasteiros. Eu vou continuar lendo aqui para o irmão. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros
que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, enviado por Deus, né? E para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então ele faz uma conexão aqui desse versículo com essa ordenação aqui, da nossa conduta aqui no mundo, que isso aí é fazer o bem. Um viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, tal e tal, falando isso aí. Esse viver honesto envolve muitas coisas, né? Então são boas obras que essas pessoas estão observando, ainda que eles queiram falar mal. Outra coisa é sujeitai-vos também, pois, a toda ordenança, a toda autoridade humana. A gente às vezes quer ser rebelde, quer falar mal também, quer se rebelar, e a boa obra é também isso aqui, é se sujeitar. E aí diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, que é isso aí, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, que não conseguem entender o comportamento de um cristão que anda no Espírito. E agora vamos ver o outro mesmo. Filipenses 2,13. Esse aqui, não é? Vamos ver aqui o contexto também, né? A gente pega aqui uma partezinha antes. Vamos ler aqui a partir do 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa salvação aqui é da Assembleia. Paulo está falando aos Filipenses. Operai a vossa salvação, ou seja, da Assembleia. Não é a salvação da alma. Não é operar, como alguns pegam aí, coloca, que a gente deve, como é que fala-se? E a gente deve trabalhar a nossa salvação, a gente coloca nesse sentido aqui de operar a nossa salvação como se fosse salvação de vida eterna. Não, isso aí já está resolvido na nossa vida. Aquele que creu, ele está salvo, não precisa mais se completar em nada. Está completa a obra, está perfeita. Agora, o nosso andar aqui no mundo, e aqui está se falando da Assembleia, que numa Assembleia, operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, esse temor, eu entendo aqui, os irmãos também podem comentar aí,
esse temor e tremor aqui fala de nossa dependência e confiança no Senhor. É porque o temor, respeito e tremor é porque a gente tem que realmente tremer naquilo que a gente está fazendo, né? A gente deve respeitar o Senhor e também deve confiar no Senhor. É o resultado dessas duas coisas. E aí, a gente, na dependência e obediência do Senhor, Deus ele vai operar tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Deus é que opera isso em nós. Não é o que a gente quer fazer. É Deus, nós nos colocando como instrumentos e vasos na mão de Deus, e ele vai estar operando tanto o querer como o efetuar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Algum irmão gostaria também de estar falando aí? José Nilton colocou aqui. É um comentário, José Nilton, seu? Aí na segunda já é a ação do Espírito Santo, mostrando a conduta de Jesus e de como se deve andar. Aqui já é um comentário, é uma pergunta, não sei. Somos imitadores de Jesus. Aí na segunda, que parte é? Essa segunda aqui, né? Essa segunda parte aqui, Filipenses. Tá falando que aqui, essa parte aqui é a Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui de o Espírito Santo mostrando a conduta do Senhor Jesus. Isso aqui, os irmãos aqui também nos ensinam que isso aqui são 7 passos que o Senhor tomou, que o Senhor deu quando ele saiu da sua glória. Ele deu 7 passos até aqui esse mundo. E aí, depois de completar esses 7 passos, que veio até aqui, a morte de cruz, Deus fez uma coisa, exaltou ele soberanamente. Então, Paulo aqui dá primeiramente aqui que o Senhor Jesus fez, né? Antes disso tudo, ele manda que nós tenhamos esse mesmo sentimento, que a gente pode destrinchar, né? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, isso para nós também, né? Tomando a forma de servo. Mas outra coisa aqui que ele diz assim, achado na figura humana semelhante aos homens, ele também humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Obediência e humilhação também para a gente, naquilo que é necessário, né? Só que se falando de Deus, a gente obedece em tudo, né? E aí, Deus já está cuidando da gente, e o louvor vem de Deus, né? Algum irmão gostaria também de estar falando aí? Seria isso, José Nilton? Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente está falando aí do homem espiritual, né, Dal? Aí, então, acho que no Filipenses 2:13, que o irmão José Nilton citou aí, baixa um pouquinho só aí, Dal, e aí aparece o 2:13. Fala assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, aí isso nos remete à ação do Espírito Santo na vida do homem espiritual, né, do cristão, sendo um homem espiritual. Então, a gente reflete, ou seja, a gente pensa e medita e temos um auto-julgamento, né, um julgamento próprio para o orgulho não subir no nosso coração, né, a vaidade,
de pensarmos que quando estamos fazendo alguma coisa, né, a gente está fazendo para Deus e que aquilo vem de nós mesmos, né? Não vem, olha o que está falando aí, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, é Deus quem faz isso. Como Deus faz isso? Através da ação do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, o Espírito Santo que habita em nós, a graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, o Espírito Santo, tudo isso nos capacita, nos dá o poder, né, a capacidade para fazermos a obra de Deus. Não é nossa obra, é obra de Deus. Então, acho que está remetendo a isso, né, segundo os pensamentos que nós estamos lendo aí do homem espiritual. Então, esse versículo aí de Filipenses 2,13 está mostrando isso também, né? Isso é bom, porque a gente tem sempre que pensar assim, nós nunca podemos pensar que alguma coisa boa vem de nós mesmos. Não, né? Não vem. Tudo vem de Deus, né? Tudo vem dele. Se há algo que a gente faz e aquilo, né, redunda em um bem, né, uma obra boa, agradável ao Senhor, foi Ele quem operou isso em nós, para que nós fizéssemos. Ele que opera. É importante a gente ter esse pensamento e estar com clareza nisso, para não permitir que o orgulho, soberba, e suba aos nossos corações ou à nossa mente. E a gente acha que, e a gente pensemos, né, que somos melhor do que nosso irmão. Não somos, né? Não somos. E, então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar pensando, meditando, fazendo um julgamento próprio, né? Que é a gente julgar nós mesmos, as intenções dos nossos corações. Como as intenções do nosso coração são julgadas? Pela espada do Espírito. É o que fala lá em Efésios. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não é isso? E ela é quem vai fazer com que a gente conheça as intenções dos nossos corações. Se são intenções verdadeiras, de acordo com aquilo que é a mente de Cristo, como está falando aí no texto de novo. Eu estou sempre voltando no texto para a gente não desviar muito do tema. Né? Se a gente tem a mente de Cristo, né, a palavra de Deus, a espada do Espírito, vai estar dando esse discernimento a nós, esse entendimento de que estamos realizando alguma coisa segundo a mente de Cristo, ou estamos caminhando segundo a mente de Cristo. Se não estivermos, né, e aí já foi comentado também, né, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, vai estar escrutinando as intenções dos nossos corações e vai nos revelar que aquilo que a gente está fazendo é por orgulho, ou por vaidade, ou por uma coisa carnal, que não está segundo a mente de Cristo. Vai nos mostrar. Então, o que é que nós devemos fazer se não mostra isso? Devemos deixar. Devemos deixar de lado essa obra, ou essa caminhada assim. Então, e fazer aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, né? Segundo, né, o que Deus tem nos mostrado na sua palavra, através do Espírito Santo, e assim a gente tendo essa luz. Então é importante isso. Eu acho que o versículo também está relacionado lá com o texto que nós estamos lendo sobre o homem espiritual, né? Nesse sentido aqui que eu coloquei, né? O sentido também que Dal colocou também, muito importante, né? Também que fala do Senhor Jesus. A gente sempre tem que estar olhando para o Senhor Jesus e vendo nele, né, aquele, para a nossa caminhada aqui neste mundo, ele é um exemplo para nós e nós devemos imitar. Mas não para salvação, né? Porque muita gente pega assim, você tem que imitar a Cristo para ser salvo. Não, meu irmão, não é isso, isso é obra, né? Isso é obra. Para a gente ser salvo, a salvação da alma, eu estou falando aqui, a gente tem que crer em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus.
É isso que fala. Se a gente for querer imitar Cristo para ser salvo, não vamos conseguir. Nenhum de nós consegue. E aí vamos estar perdidos, se for pela imitação de Cristo. Quem consegue chegar no padrão tão elevado de nós aqui, homens? Ninguém. É a mesma coisa que a lei. A lei é santa, boa, dada por Deus. Quem consegue ser salvo cumprindo a lei? Ninguém. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Somente um conseguiu, o Senhor Jesus Cristo, o único homem que veio aqui a este mundo e cumpriu toda a lei. A lei se cumpriu nele. Né? Então, a mesma coisa, a imitação de Cristo, a gente imita no sentido de que nós somos salvos, somos cristãos, somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo habitando em nós, e aí a gente fica assim, como é que eu devo andar, caminhar agora? Eu leio a palavra de Deus, eu olho para o Senhor Jesus, vejo como ele caminhou, como ele se portou, e aí eu vou tendo luz para também caminhar e andar conforme ele mostrou para a gente, e a palavra de Deus também nos ensina. E o Espírito Santo nos capacita para isso. Né? Isso é o quê? Graça de Deus, a graça do Senhor Jesus sobre nós. Porque de nós mesmos não temos nada, né? Então não adianta, não somos capazes de nós mesmos de fazer algo que agrade a Deus. Por isso, né? Quando estivermos lá diante do Senhor, né? A salvação foi mérito nosso? Não, Senhor Jesus Cristo. Né? Nosso andar aqui neste mundo, fazendo a vontade do Senhor, foi porque nós nos esforçamos muito e tal, e fomos muito, né, tal, santo, orando, tal. Foi por isso? Não, foi pela graça do Senhor Jesus. Ele operou as coisas em nós, ele cuidou de nós, ele nos salvou e nos salva diariamente das nossas próprias, vamos dizer assim, dos nossos próprios erros, das nossas próprias mazelas que a gente faz, das nossas próprias trapalhadas que nós fazemos quando, né, fazemos as coisas seguindo a nossa vontade, a nossa carne, e ele, com sua misericórdia, com seu amor, com sua graça, ele nos salva. Ele nos salva aqui das situações aqui deste mundo, né, de muitas situações, e quando nós estivermos lá diante do Senhor, ele vai mostrar a nossa vida toda ali para nós, e a gente vai só poder baixar a nossa cabeça diante dele, nossos joelhos, dobrar e glorificar esse Senhor maravilhoso que nos salvou e nos salva, e dizer, né, tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. A gente só vai poder fazer isso, tu és digno. E como fala lá, né, os 24 anciões, né, se eu tiver uma coroazinha lá pequenininha, né, vou poder, mesmo essa coroazinha pequenininha lá, eu vou depositar. Não, é tua, Senhor. Não é minha, nada meu, né, nada nosso, tudo do Senhor Jesus. Então, esses pensamentos assim que devem conduzir o cristão a cada dia, né? Sempre um pensamento em que a pessoa do Senhor Jesus é digna e ele tem que estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Pense numa coisa aí que você dá muito, vamos dizer assim, muito valor aqui neste mundo. Pense em qualquer coisa. O Senhor Jesus tem muito mais valor, muito maior valor. Então, a gente tem que estar caminhando assim. Só isso aí, Dal. José Nilton, mais alguma coisa aqui? José Nilton aqui, ele só fez a observação, mas todos entendem isso aí. Não tem como a gente
andando aqui nesse mundo ser perfeito como o Senhor, não. Bota a apresentação de novo do livro. Aqui. Deixa eu botar aqui. A irmã Lucineide que está fazendo um comentário aqui. Quando eu falo que não sou nada, as pessoas até se irritam comigo. Mas é a certeza que tenho. Mas a certeza que tenho é que não sou nada. Tá? Aqui quem falou foi a irmã Lucineide. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Deus realmente é tudo, né, Lucineide? E nós, que nos achávamos alguma coisa, que não somos nada. Isso é porque a filosofia humana tenta sempre colocar o homem no pedestal. Então, quando se esbarra com alguém falando assim, não, eu não sou nada, a pessoa, não, que é isso? Você é uma pessoa de luz, você é uma pessoa poderosa, você tem que seguir seus sonhos, aí tenta inverter, porque o homem fala ao contrário. É um homem natural, né? Sempre vai falar ao contrário de Deus. É como a gente está vendo aqui, um homem natural e um homem espiritual. Então, o espiritual ele discerne bem tudo, mas dele, de ninguém é discernido, né? Ele discerne tudo bem, mas o natural ele não discerne assim como o espiritual. Então, quando se fala com uma pessoa que não tem a mente de Cristo, ela não vai receber aquilo ali como sabedoria. É isso mesmo, Lucineide. Danilo Barbudão. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite. E isso que acontece mesmo é engraçado, né? Quando a gente se esquiva um pouquinho da palavra de Deus e da vida espiritual, quando a gente encontra pessoas do convívio assim do mundo, a carne aproveita logo para dar uma saidinha e dar uma mostrada. E é engraçado que todas as vezes que minha carne fala mais alto que faz, aí vai lá e o Senhor me faz cair, me dá uma queda, tipo, me dá uma rasteira. Aí eu disse, toma aí. Aí eu falo, toma aí, para que você foi dar a vez à carne. E é isso aí que os irmãos estão falando mesmo. Tem que ser andar em espírito mesmo. Então, irmãos, aqui a gente pode reler, né? E a gente encerra aqui o assunto, já são 9h29. E o próximo tópico vai ser, eu vou deixar em amarelinho mesmo aqui, né? Algumas considerações. Ou a gente poderia ler algumas considerações. O que é que acha, Michel? O Wesley, Michel, Isaac. Pelo horário, Dal, acho que a gente repete aí a leitura do homem espiritual e essa daí a gente deixa para a próxima reunião, Certo. viu? Tá Ótimo. do horário já, entendeu? Pronto. Porque aí a gente fixa nisso que a gente falou, né? Aqui todo. Tá bom? Beleza. Deixa eu botar aqui. Ô, irmãos, rapidinho. Oi. Eu observo aí que José Nilton e alguns outros irmãos aí só falam pelo chat. Eu devo falar só pelo chat, como não sou tipo aceito que fala pela Assembleia ainda, ou tá normal eu falar por aqui mesmo, por áudio? O senso que a gente teve aqui, a decisão que ele tomou foi da seguinte forma. Em relação à palavra, os comentários diretos na palavra, a gente restringiu para os irmãos que estão em comunhão, mas isso tem um sentido, viu? Porque, assim, o comentário da palavra, certo? A gente coloca aqui os versículos e começa a comentar.
Um irmão que está em comunhão, ele está em assembleia, então o que ele estiver falando, ele pode ter futuramente um julgamento se ele estiver falando algo que não convém. Né? Vamos dizer aqui que tal esteja falando aqui, querendo dizer aos irmãos aqui que o batismo não é algo que a gente tem que fazer porque é necessário para a nossa alma, é necessário para a salvação. O Senhor Jesus morreu na cruz, mas tem que se batizar também para ser salvo, para completar isso aí. Então, eu falando tal coisa, que é totalmente errado, fora da palavra, e é pernicioso isso, se eu estou em comunhão, o Wesley está aqui ouvindo, o Michel, o Isaac está ouvindo, e outros irmãos aqui que estão em comunhão, eles vão procurar perguntar o que é que Dal está falando. Dal está em comunhão e está falando um negócio desse aí? Então haverá um julgamento na Assembleia. Embora essa reunião aqui que a gente faz não tem nada a ver com a Assembleia. Mas o irmão que está em comunhão à mesa do Senhor, que está promovendo isso aqui, os irmãos, né, vamos dizer assim, esses irmãos, sim, estão em comunhão à mesa e, sabe, a nossa vida, tanto em Assembleia como fora, deve ser em conformidade para que a gente não traga um escândalo, um mau testemunho, tanto para a Assembleia, né, não atingir a Assembleia e também não desonrar o nome do Senhor, porque haverá julgamento. Então, tanto dentro como a gente andando fora, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas um irmão que não está em comunhão, se o irmão vier aqui e começar a falar qualquer coisa, quem vai julgar? A gente vai falar aqui, tentar corrigir, mas depois de falado já foi também, né? Até mesmo um irmão que está em comunhão. Aí a questão é essa, entendeu? É cuidado mesmo. Tô entendendo. É tipo assim, né? Quem está em comunhão tá menos propício ao erro, né? Vamos dizer assim. E eu, no caso, que não estou, posso vir a falar alguma coisa que seja errado, como você, trazer má doutrinas, né? Vamos dizer assim. E aí já está falado como você está falando, não tem mais jeito. Mas eu não posso comentar, mas perguntas eu posso fazer, no caso, né? Pode, sim. Não é que a gente esteja menos propício ao erro, está todo mundo na mesma condição. É que um irmão que está em comunhão, ele tem assembleia para ser julgado. Entendi. Mas um irmão que não está em comunhão, como é que vai se fazer? Né? Entendi. Não tem como julgar. Não Entendi tem. perfeitamente. Entendeu? Eu só estou perguntando para respeitar mesmo o que está sendo falado, entendeu? Só por isso mesmo. É bom, Danilo, porque todos têm que saber muito bem, né, quando a gente está reunido aqui, nessa reunião informal, a gente tem que saber, né, a nossa conduta na reunião. Então, quando a gente traz alguma experiência nossa, qualquer irmão aí, ou até uma irmã, o assunto já é outro. Ela está trazendo somente um comentário da experiência dela, ou dele, né, o irmão, aconteceu alguma coisa com ele relacionado ao assunto que está sendo falado, é outra história. E no mais também perguntas, né? Mas quando se fala relacionado à palavra, aí os comentários diretos de explicação, ensino da palavra, deixa para os varões, que a palavra diz, né, que tem autoridade para ensinar, e os que estão em comunhão. Aqui é uma coisa que nós mesmos colocamos, né? Tem nada a ver com a Assembleia. Sempre lembrando disso, viu? Entendi. Obrigado, viu, irmãos? Tá certo. Se algum irmão quer completar aí também, quer falar mais. Dá mais algum parecer aí sobre isso? Alguma coisa que faltou falar, né? Parece que eu entendi que a dúvida dele também era acerca do meio, né? Se era o chat ou o microfone. Eu acredito, irmão, que pode usar tanto o chat quanto o microfone, não há problema nenhum quanto ao meio. A questão é se vai ser pergunta ou comentário. Então, como o irmão Dava explicou,
Podem fazer perguntas, e pode ser no microfone ou no chat, como os irmãos preferirem. Foi isso mesmo, irmão Isaac. Me referi a isso mesmo, achando que só poderia fazer pelo microfone os irmãos congregados, mas o irmão Dal já explicou aí e eu já entendi. Tanto no chat quanto no microfone, eu tenho que só fazer perguntas e quando for assuntos relacionados do assunto que já está, aí deixar para os irmãos mesmos comentar. Obrigado. Então vamos lá, né? Um homem espiritual. A gente volta aqui para essa releitura e a gente encerra hoje. O homem espiritual é um crente nascido de Deus e habitado pelo Espírito Santo, né? Habitado pelo Espírito. Mas também vive sob o controle do Espírito. Essa partezinha aqui final que a gente não chegou a comentar, esse mais que o irmão coloca aqui, é como se fosse até uma observação, hein? É um homem espiritual, porém, ele está sob o controle do Espírito, porque o homem espiritual, ele pode, a gente vai ver mais tarde, né? Um homem que é nascido de Deus, vou tirar aqui essa parte espiritual, mas um crente nascido de Deus e habitado pelo Espírito, ele pode andar em desobediência. Esse pode que eu estou dizendo é que, infelizmente, num acidente assim, acidente não, né? Ele tende para o lado carnal, como até o Wesley falou logo no começo, né? Andar em espírito e não vai cumprir as concupiscências da carne. Então, se ele estiver andando no espírito, esse homem, ele é espiritual. Ele, além de ser crente, ele está agindo como homem espiritual. Ele está debaixo do controle do Espírito Santo. Mas se ele é descuidado, é indiferente, alguma coisa assim, e está agindo na carne, aí o seu senso vai acabar se voltando também para os sentidos da carne, né? Então vamos lá. Um homem espiritual é um crente nascido de Deus e habitado pelo Espírito. Mas também vive sob o controle do Espírito. Como resultado, o Espírito de Deus ilumina sua alma e ele é capaz de entender a revelação de Deus em sua palavra. O Espírito de Deus lhe dá a capacidade de pensar em termos espirituais e de conhecer a verdade. E assim ele é instruído na mente de Cristo. Todo crente verdadeiro, aquele que creu em Cristo, ele tem a mente de Cristo. Agora, se ele está andando em comunhão com o Senhor, aí vem a questão da condição dele. É isso que o irmão também está falando aqui. Além dele ser capacitado pelo Espírito Santo a entender a revelação de Deus em sua palavra, existe essa responsabilidade nossa em andar no Espírito. Isso é uma coisa que Deus não vai pegar a gente pelo braço e vai nos forçar a fazer. Mas há a nossa responsabilidade nisso. Então ele coloca aqui um homem espiritual como todo nascido de Deus e habitado pelo Espírito. Isso. Mas também debaixo do controle do Espírito Santo. Quando isso acontece? Quando estamos andando no Espírito. Mais alguma coisa, irmãos, ou já podemos encerrar? Tudo tranquilo, Dal. Podemos encerrar, sim.